Olá, pessoas! Recentemente, a incrível Shonda Rhimes lançou mais uma minissérie de sucesso, que é a Inventando Anna. Inclusive, bateu o recorde de outras séries, né? You e outra lá também. E muita gente vai me perguntar assim, qual é o diagnóstico daquela menina? Aquilo ali realmente é possível de acontecer? E aquilo ali é um sociopata e tudo mais. Então, achei interessante a gente não só falar, né, do diagnóstico dela em si, mas analisar as cenas, e aí com isso a gente vai entendendo um pouco mais sobre, de fato, o diagnóstico da personalidade antissocial. Lembrando aqui duas coisas importantes. Primeira é que não dá pra gente bater o martelo sobre um diagnóstico de um personagem, mesmo que seja baseado em fatos reais. A própria Shonda, né, ela coloca lá que tudo é verdade, exceto as partes que não são. Porque ela tem a licença poética, né, da construção do personagem, que não necessariamente vai seguir todos os critérios diagnósticos do manual de diagnóstico, né? Ela não tem nenhuma obrigação sobre isso. E, além disso, mesmo que seja uma coisa que foi baseada em fatos reais, e muito daqui aconteceu de verdade, só é possível assim, a gente fechar um diagnóstico quando você está em contato direto com o paciente, né? Então, entrevistar realmente a Anna e tudo mais. Mas, pela história, a gente vai acompanhando ali, dá pra gente levantar suspeitas. Na verdade, uma suspeita principal é do transtorno antissocial, que eu vou falar aqui e trazendo cenas da minissérie para vocês irem entendendo como é que acontece. Então, se você não assistiu ainda a minissérie, pausa aqui, assiste primeiro e depois você volta pra cá, porque senão vai ser um monte de spoiler e não vai ser legal, né? E então, vamos lá. Mas então, essa minissérie conta a história da Anna Delvey. Na verdade, esse é o nome que ela criou. Ela é uma jovem que se passa por herdeira milionária de um fundo milionário, e com isso ela consegue enganar várias pessoas dos círculos da socialite norte-americana, inclusive consegue empréstimos em banco, e a coisa vai escalonando no nível que chega a ser surreal. Quase você não acredita que isso realmente aconteceu, mas pelo que eu tava vendo nas reportagens, essas partes realmente foram verdadeiras. E aí a gente já começa a ver que tem um desvio de conduta aí, né? Não é uma simples mentira você dizer que você tem outro nome. Ela finge uma identidade que ela não tem. E para além, né, do nome e o fato de inventar que é herdeira, ela ultrapassa também as leis, né? Porque, por exemplo, para você pedir um empréstimo, você precisa comprovar renda e tudo mais. Ela falsifica documentos, ela falsifica até que ela tenha uma pessoa que toma conta desse dinheiro, né? Então, você vê que isso já é uma coisa que a gente considera um ponto de desvio de conduta. E uma coisa interessante, né, é que quando a gente fala assim, de uma maneira geral, antissocial, a gente pensa muito no serial killer ou numa pessoa que é muito agressiva fisicamente, mas não necessariamente. Você pode ser agressivo verbalmente. Em várias situações, isso acontece quando ela é contrariada, né, ela fala, briga com aquele advogado, briga com a amiga. E isso também é um ponto que a gente considera. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei muito interessante dessa minissérie é a forma como ela é contada. Porque a história começa com ela já presa e a repórter fazendo uma retrospectiva para entender o que foi que aconteceu naquilo. E é interessante porque quando a repórter vê digamos, essas fotografias de vários momentos em separado, ela aparece pessoas diferentes. E aí depois ela vai coletando, né, as informações das pessoas que conviveram com ela, e ela vê que ela agia de maneiras diferentes. Então aí já entra uma segunda coisa, que é a manipulação. Uma coisa interessante é que as pessoas, a gente fala assim, né, fulano é antissocial, mas esse termo tá errado. Quando a gente fala assim, dessa forma coloquial, que a pessoa é antissocial, quer dizer que é uma pessoa fóbica social, que não gosta de socializar. E isso é completamente diferente de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Porque, na verdade, essas pessoas, elas conseguem agir em sociedade até muito bem. Ela consegue
se inserir nesses ambientes. Então, isso é uma coisa muito legal da série, mostra muito bem isso, como ela consegue ser arrojada, né, naquelas festas e se colocar e tudo mais, e ao mesmo tempo, quando ela vê que a situação não está favorável, ela muda completamente e parece que é uma pessoa frágil e chora. E aí é interessantíssimo, porque se você vê realmente assim, só um recorte daquela história, você não sabe dizer o que ela tem, né? Por exemplo, na cena em que ela tá tentando empréstimo com o advogado, né? E aí ela percebe que ele tem um ponto fraco da questão da filha, e ela começa a chorar e falar sobre o pai dela e mexe com ele. Também a mesma coisa quando ela tá querendo dormir na casa da personal trainer, e a personal trainer quase que não deixa. Aí ela fala sobre suicídio, alguma coisa assim, sendo que ela sabia que a personal trainer tinha uma história, né, na família, alguma coisa assim. Então ela manipula os sentimentos das pessoas em prol de si. E isso em várias situações ali da série. Então aí já é uma outra coisa também, né? Essa questão de agir de uma forma que manipula o outro e não ter remorso. Isso também é uma coisa que fica bem visível, porque ela dá prejuízo financeiro em várias pessoas e não tem mínimo de remorso. Na verdade, ela até faz isso e depois vai embora e deixa a pessoa lá com o prejuízo dela. E além disso também, por exemplo, né, na parte que ela fica no hotel e que ela fica amiga da Nef, ela usa muito a Nef, né, pra conseguir o que ela quer e tudo mais. E aí ela ainda consegue deixar a menina se sentindo culpada por isso. Então, e depois ela simplesmente vai embora. Então mostra mais uma vez essa questão da falta de remorso. Então já são 3 coisas aí que a gente consegue observar nessa série. Essa parte está um pouco diferente, porque tivemos uma descontinuidade nessa parte da gravação, porque eu tinha pensado que estava gravando e não tinha gravado. Então, cá estamos para falar da terceira parte, de alguns outros elementos da história. Uma coisa que está no critério diagnóstico é sobre a questão também da impulsividade. A gente percebe que a Ana, em alguns momentos, tem esse ponto, né? Quando ela gasta muito dinheiro, ela dá festas, bebe muito, ela pega e viaja, tira férias depois que dá problema lá na parte do hotel. Então isso é uma coisa que a gente considera também. Mas no dia, assim, na vida real, quando a gente pensa em impulsividade, a gente pensa muito na questão de ser agressivo ou então de, sei lá, dirigir com um carro muito rápido, mas podem ser coisas mais sutis, como isso, por exemplo. Um outro ponto que me perguntaram, mas faz ainda sentido dentro do transtorno social, é porque ela tem uma coisa também, né, de se autovalorizar. Ela fala que ela é uma batalhadora, que tá ali trabalhando, o que poderia até ser se ela ficasse, né, por exemplo, assim, abrisse um fundo para as pessoas, né, estarem investindo ali nela, ou então abrir uma startup, só que aí ela começa a ultrapassar os limites da justiça e tudo mais. Mas isso não é só uma coisa do narcisista, né? Porque a gente pensa o narcisista, né, sempre é uma pessoa que se autovaloriza. Apesar de eles estarem no mesmo grupo, digamos assim, de personalidade, um narcisista, em geral, ele não vai chegar nesse ponto de ultrapassar as questões da justiça, nem de cometer desvios de conduta, que no caso dela fica bem mais evidente. E na vida real, como é que funcionaria? Apesar de eu ter falado, né, que a Shonda ela tem a licença poética, mas pelo que a gente foi analisando aqui das cenas, na verdade ela até que construiu bem fidedigno ao transtorno antissocial. A prevalência é maior em homens do que em mulheres, mas pode também ter em mulheres antissociais. E esse tipo de paciente, ele não costuma chegar diretamente num consultório por conta do seu transtorno de personalidade. Na verdade, a pessoa em geral não tem essa crítica, né? Vai chegar geralmente por conta de abuso de substância, é uma comorbidade frequente, ou secundário, na verdade, a outras questões. Então, muito comum, na verdade, é atender
as pessoas ao entorno, né? Então, familiares, os cônjuges que sofrem sobre isso, estão num quadro ansioso depressivo, e quando você vai ver, tem a ver com esta pessoa, e geralmente quando vê que o casamento não tá indo bem, alguma coisa assim, aí a pessoa até vai lá, mas sempre com um pé atrás, sabe? Porque no caso, a crítica de estar fazendo mal ao outro e por não ter remorso, então é bem complicado. É mais nesse caso de uso de substância. E aí o tratamento você vai focando mais na questão do uso da substância em si e de entender, né? De fazer a pessoa meio que entender que aquilo ali está sendo ruim. Não pela via afetiva, porque a pessoa não vai ter empatia, mas mais pela questão mesmo de olha as consequências do que você está fazendo, né? Então, um trabalho em conjunto aí da psiquiatria na parte de medicação, para tentar também, às vezes, controle de impulso e tudo mais, e a psicoterapia para essa questão do ajuste de comportamento. Outro ponto que eu acho válido trazer aqui é que a gente não dá diagnóstico de transtorno de personalidade em crianças e adolescentes, porque são seres que estão em formação e você consegue, muitas vezes, trabalhar essas questões, por exemplo, né? Transtorno de conduta pode acontecer na infância e, nesse caso, é importante você já levar para um profissional, um psiquiatra e psicólogo para tratar isso, porque você tratando ainda na infância tem mais chances de você conseguir moldando a personalidade daquele indivíduo para que ele cresça e não vire um antissocial. Não é que todo transtorno de conduta a pessoa necessariamente ela vá virar um antissocial. Em geral, a maioria, na verdade, são quase depressivos, alguma coisa assim, mas pode acontecer. Então, quanto mais precocemente você detectar isso, melhor. Outra coisa também é que a gente não dá diagnóstico de transtorno de personalidade quando a pessoa está com um quadro de humor, por exemplo, naquela situação. Então, um exemplo assim, uma pessoa que tem um quadro bipolar e está em mania, ela pode ter comportamentos que parecem um antissocial. Então, por exemplo, ser impulsivo, falar coisas e ser agressivo verbalmente, mas você percebe que aquilo ali não é, como na Ana, uma coisa linear. Ela tá naquela crise e quando a pessoa sai, você vê que é uma pessoa completamente diferente. Então, também é interessante você acompanhar e com o mesmo profissional para você ver essa linha do tempo, né? Porque também já aconteceu assim, a pessoa ter o diagnóstico de transtorno bipolar, porém, quando você vai ver a conduta, você vê que a pessoa não estava necessariamente em mania quando ela fez aquelas coisas que entram num transtorno antissocial. Vocês verem como o trabalho do psiquiatra é muito parecido com o de um detetive, assim, digamos, só que voltado para psique, sei lá, vocês entenderam, né? Mas é isso. A série eu sugiro muito que vocês assistam, não só por essa questão, né, da patologia, mas porque é uma história muito bem contada. Eu já falei, a Shonda que é sensacional. E se vocês gostaram, a gente pode estar trazendo mais análises de minisséries ou de filmes, trazendo essa parte da psicopatologia, que eu acredito que fica muito mais interativo e mais fácil também de entender. Então é isso. Tchau!